Prazer estar aqui, a nossa satisfação, abraçar a população de Campos Sales, a toda a gente da região, cumprimentar o nosso querido município de Assaré e abraçar principalmente, fraternalmente, a todos os irmãos e irmãs do município de Campos Sales, me colocar à sua disposição. É uma oportunidade a gente conversar, é uma conversa franca, a gente tem que ter uma conversa franca e respeitosa, e é esse o meu desejo. O seu programa hoje é de uma importância muito grande na região, ele tem uma credibilidade muito grande, e com essa credibilidade a gente vem aqui exatamente expor, me colocando à sua disposição. Estou à sua disposição, abraçando a Campos Sales, dizendo que nesse momento deve ser uma eleição de muito respeito, de muita tranquilidade, de respeito ao eleitor, de civilidade de modo geral, e é isso que eu espero. Eu espero que Deus possa abençoar. A nossa coligação escolheu com Deus e o povo, e é com isso que a gente quer voltar de novo, exatamente para o município de Campos Sales. 73 anos de idade, muita disposição, muita vontade de trabalho. O meu tema sempre na vida foi trabalho, o meu nome é trabalho. Comecei a trabalhar praticamente com 9, 10 anos de idade e não vejo praticamente nenhuma limitação nesse sentido. À sua disposição. Humanização da administração, respeito da administração, colocar a administração na ordem, ter um rumo para seguir, ter um lugar para chegar, ter um objetivo para atingir. Essa, sem sombra de dúvida, é a grande temática de toda e qualquer administração. As mazelas são muito grandes. O município se desmantelou, se desonerou de modo geral. Ninguém sabe aonde é o dinheiro da educação, ninguém sabe aonde entra o dinheiro do Fundo Geral, ninguém sabe aonde entra, por exemplo, o dinheiro da ação social, e é exatamente esse disciplinamento. No primeiro período que eu fui prefeito de Campos Sales, eu tive a sorte de ter um parente, um amigo, um primo chamado Zé Carlos, que praticamente foi quem ordenou. Mas quem, por exemplo, hoje pensa em administrar Campos Sales e achava que naquele tempo, quando nós assumimos pela primeira vez, em 2013, era difícil, eu digo que aquilo ali tudo era café muito pequeno, é café muito pequeno para o desastre que está lá. Lá não existe um ordenamento, lá não existe uma organização, o que existe praticamente é de acordo com o tempo, com a tendência de voto, com a facilidade de voto, ou com o comportamento do eleitor, uma certa tendência. Não tem exatamente uma data de pagamento a fornecedor, não tem um disciplinamento do pagamento de uma folha, ninguém sabe quanto é a folha, ninguém sabe quantas pessoas são cabo-eleitorais que recebem como funcionário e que não pisam nem no serviço, não sabe nem onde é a prefeitura. E se você fizer hoje um levantamento de modo geral na prefeitura, primeiro, você não conhece a folha. Segundo, grande parte do contrato não conhece o prefeito. Se você andar pela região de Campos Sales, do interior do estado, você vai chegar à triste realização de uma coisa: eu votei porque você pediu, eu votei porque você trabalhou. E o prefeito até hoje não passou. As visitas ainda são de madrugada, perguntando o que é que você quer, quanto é que você quer, para poder a gente voltar. Existe lá uma cavilação muito grande, Jocélio, que quando cobrar de determinada figura, disse: não, mas eu não tenho a caneta. Agora essa mesma figura volta e diz: nós estamos com a caneta, nós podemos comprar seu voto, nós podemos pagar. Quer dizer, o que a gente assiste? Ordenamento. Colocar o município em ordem, fazer um calendário de pagamento, fazer um calendário de cumprimento de obrigações. O orçamento é pequeno, a farinha é pouco para muito pirão, e a gente tem que fazer exatamente com razão, com o pé no chão. A gente tem que fazer um trabalho humanizado, porém consciente da responsabilidade de qualquer um administrador. Nós vamos exatamente trabalhar como trabalhamos, exatamente em recursos extras. Se a gente pegar o município tem uma tendência, o município tem uma limitação. O município tem um FPM. Se você olhar, por exemplo, quando uma cidade é grande, quando um estado é grande, quando a cidade desenvolve, o menos importante é o FPM. Você pega São Paulo, o FPM é insignificante. Você pega proporcionalmente a uma cidade pobre no estado do Ceará, o FPM é tudo. E você tem que ter, por exemplo, isso como administração da máquina, disciplinamento da máquina. Você assegura o essencial, faz lá um fundo de contrapartida, deixa esse pedaço de contrapartida e vai buscar os recursos. Quem quiser aprender hoje é muito fácil. Basta tirar aqui algumas lições com o Libório. Libório fez tudo isso com a capacidade impressionante. Hoje,
a administração modelo da região, de qualquer cidade pequena ou média do interior do estado, tem que conversar com o Libório, tem que buscar no Libório. Então tem que fazer isso. O que é, por exemplo, o dinheiro do município? É aquilo que você tem garantido para pagar uma folha, para pagar despesas, e pode sobrar alguma coisa, se você for muito austero, para fazer algum investimento em termos de contrapartida. É arranjar parceiros, é arranjar companheiros, é bater em cada porta que nós batemos, indo buscar, naturalmente, esses recursos, para que a gente possa, ao mesmo tempo, em que equilibrar o município, humanizar o município com medicação, com respeito, com saúde, com educação, com todo tipo de assistência. Depois disso, a gente partir para um financiamento abrangente, exatamente de obras contundentes, porque realmente o tempo passa, a sociedade cobra e a gente tem que realizar aquilo que a sociedade se torna para a sociedade altamente indispensável. Eu fui para uma localidade de Campos Sales e eu achava, inclusive, que eu podia estar com um sentimento ruim. Eu vi uma coisa que me apavorou. Eu vi uma senhora dizer para mim, numa mesa da casa dela, que vai entrar com um pedido de liminar na justiça para o filho dela não ser aprovado. Porque o filho dela tem 10 anos de idade e não aprendeu nem a ler e escrever. Quando eu digo o sujeito, a oração, eu digo o sujeito, na localidade do Guarani, em Campos Sales. Tem uma senhora que já está contratando um advogado, arranjando um advogado. Eu nunca vi isso na minha vida. Todo pai e toda mãe pede para o filho passar. Quer que o filho passe. Ela está entrando na justiça pedindo a educação de Campos Sales, do que foi para o que é. É um improviso, é um puxadinho, é uma esculhambação, é um cabide de emprego, é uma coisa totalmente desnorteada, perdeu a noção. E eu digo que Campos Sales, em termos de professor, talvez tenha na região uma das melhores matérias-primas. É aquele exemplo, por exemplo, meu caro Jocélio, de uma mãe pedir para o filho não passar, é uma confissão de que está falido. A outra coisa, se fez nucleação no estado do Ceará. Eu fiz nucleação. Isso é um desastre, se pegar a criança, se colocar em cima de um bocado de chassi velho de ônibus, sem a menor condição de rodar, só com o cunho, por exemplo, de faturar, de cada um ganhar 12 mil contos por uma linha de serviço mal prestado, de carro sem freio, de carro mal acabado, de tudo isso. A gente tem que ter também isso aí de humanizar, de levar, por exemplo, para aqueles setores, para aquelas escolas pequenas, para as comunidades, a aula da criança aprendendo perto do pai, perto da mãe, com carinho, com o afeto, solta quando tem amadurecimento. O mundo lá fora está muito, por exemplo, perverso, para se soltar uma criança sem uma estrutura, uma condição. Hoje não se sabe quem estuda à noite em Campos Sales, o pai deixa uma cadeira encostada numa porta, esperando que um filho, por exemplo, chegue e não sabe que hora aquela criança vai chegar. Eu tive conversando com a cidadã liderança comunitária, a dona Renata, lá do Guarani, e ela é revoltada. Não tem transporte, tem dia que vai, tem dia que não vem. Agora, se houver qualquer ato público, está tudo quanto é carro de linha, lá escrito escolar, rodando para... No dia, por exemplo, de qualquer concentração política, o carro fica bom, se cura e está rodando. Quer dizer, é isso que é a educação. A educação em Campos Sales, hoje, o que existe de muito bom é o professor, é a professora, é o funcionário dedicado à educação, mas a educação de Campos Sales hoje, para o que já foi, hoje é um verdadeiro pesadelo. E esse pesadelo tem que acabar. Acho que é necessário reformar, é necessário ampliar, mas racionalizar. Dar realmente uma condição. Eu acho que ainda está faltando algum espaço, mas falta qualidade. Não é, nós temos uma escola lá na Zona Norte, lá na divisa do Ceará com o Piauí, que é uma turma que é campeã de matemática na região. E você sabe onde é a aula? Debaixo de um pé de cajueiro. E quando você vai, por exemplo, para uma disputa de matemática a nível nacional, essa escola que tem entre o Piauí e Ceará, na divisa de Viçosa do Ceará, lá pelo outro lado, essa escola, essa turma sempre é campeã. A estrutura ela é fundamental, o colégio é fundamental, a parede é fundamental, mas tem que ter a merenda, tem que ter a boa vontade do professor, tem que ter a condição do professor, tem que ter o bom do professor e a participação também da sociedade. Não é só construir por construir, pagar por pagar, reformar com segurança, dar condição.
Mas se você olhar, por exemplo, hoje, as escolas de Campos Sales também estão caindo os pedaços, apesar da participação contundente e a parceria que o governo do estado do Ceará sempre me deu quando eu procurei e quando eu bati a sua porta. Mas tem que melhorar, não é só prédio não, na minha opinião tem que melhorar também o comportamento das pessoas. Em primeiro lugar, pedindo perdão à população de Campos Sales pela minha interferência, por alguma nomeação para a saúde que eu fiz. Eu queria pedir perdão aqui de público por ter indicado algumas pessoas para a saúde que hoje continuam. Eu queria era me ajoelhar para pedir perdão. A saúde desumanizada, uma saúde esculhambada. Se abre, por exemplo, um portal de um hospital, tem um gato dormindo. Se chega na cozinha do hospital, tem um gato na mesa. Aí, para completar agora, apareceu o rato também no hospital. O hospital não tem uma boia, não tem um pingo d'água. Se desligou, por exemplo, a água do hospital para poder se fazer cabo eleitoral. O carro-pipa passou a ser importante. Olha, se uma água da Cagés em Campos Sales já não é grande coisa, imagine, eu já vi outro dia um carro-pipa para abastecer o hospital, tirando água do açude mais contaminado que Campos Sales tem, que é o açude do governo, onde praticamente todos os esgotos vão para dentro. Aí nós já tivemos sinal de calazar em Campos Sales, na saúde. Morreu uma pessoa sem diagnóstico. A família está cobrando do IML exatamente o exame. Nós já tivemos erro médico de pessoas que ficaram com sequelas por erro médico do hospital, que não tem estrutura. Então eu pergunto, que saúde? Qual é a saúde? Não tem nada, não tem um exame. Tem dia que não tem uma dipirona. Tem dia que não tem, por exemplo, comprimido, por exemplo, para diabetes. Que saúde Campos Sales tem? Tem lá um bocado de abnegado, tem até médico dedicado, também tem médico aproveitador, né? Porque nessas horas da desorganização se aproveita. Tem uma cooperativa médica que ela tem que ser investigada. Eu não sei como é que se chega, por exemplo, no contra-cheque de um médico de uma cooperativa, se chega, por exemplo, a 140 mil contos por mês, como já se chegou em algum mês. Eu não sei como é que o cara vai para casa e recebe um salário de 40 mil contos para dormir vizinho ao hospital, sem ser chamado nenhuma vez durante os 30 dias. Quer dizer, essa é a saúde, esse é o quadro letárgico, esse é o quadro de desastre que tem em Campos Sales. Agora, de repente dá uma maquiada, de repente é dinheiro demais, de repente é grana, de repente é vamos virar uma eleição, de repente é não sei o quê. Olha, as coisas de saúde são nefastas. Eu, por exemplo, fui vítima, eu era prefeito de Campos Sales, passei 8 anos em Campos Sales e fiz um sentimento. Eu vinha, por exemplo, cada dose de vacina, eu tinha aquela vontade de ir para Campos Sales para pegar, por exemplo, a minha dose de vacina. Acertei um dia de dose de vacina com a enfermeira-chefe, quando ela me ligou, não posso abrir um vidro. Eu não posso lhe aplicar hoje porque é sexta-feira e nós não estamos expedientes. Se o senhor quiser, o senhor espera para segunda-feira. E a minha companheira, por exemplo, chegou e disse, agora você vai esperar para segunda-feira e vai ser o primeiro de fila. É essa a saúde. Olha, eu vou dizer uma coisa. Mas hoje o ambiente do matadouro público, que é a pior coisa que Campos Sales tem, do que com o Hospital Municipal de Campos Sales. Examinando um bocado de folha de pagamento que tem aí, um bocado de vantagens embutidas que tem aí, um bocado de coisa do gato comeu que tem aí. Olha, nós tivemos um padre que foi diretor da Santa Casa em Sobral, chamado Padre José Linhares. E ele fez dobradinha comigo quando eu fui deputado federal. E ele dizia uma coisa, saúde não é falta só de recursos, saúde é falta de gestão. Você tem que ter um gestor comprometido. A São Camilo dá certo. São Camilo curou, por exemplo, a saúde do Tianguá, quando assumiu, por exemplo, a organização do hospital. O governo do estado do Ceará fez, através do ISEC, o melhor serviço de saúde que o servidor público do estado do Ceará já teve em todos os tempos. Então, saúde é uma questão de prioridade. Esse negócio só de ambulância, tem que ter ambulância, mas ambulância para cima. O município tem que fazer a parte dele, o município tem que fazer o parto, o filho de Campos Sales tem que voltar a nascer em Campos Sales. A coisa mais fácil do mundo hoje em Campos Sales é transfere, é ambulância para cima. Já teve gente nascendo na Serra do Piqui, já teve gente nascendo, por exemplo, ao lado do posto aqui do meu cunhado Érico, lá no Potengi. Já teve parto feito ao lado de uma bomba de gasolina.
tudo isso em Campos Sales. Então, eu acho que é gerir, é fazer, é organizar, é montar, é realmente dar a infraestrutura, o funcionário com qualidade, com dedicação e com salário realmente para trabalhar. Mas é, antes de tudo, fazer com noção de responsabilidade, com noção de limite e com respeito à população. A coisa mais caótica que tem hoje no município de Campos Sales se chama saúde, se é que a gente pode chamar aquilo de saúde. Primeiro, obedecer rigorosamente todos os programas sociais a nível federal conveniados com a Prefeitura. Tentar ampliar isso, tentar melhorar, tentar, por exemplo, a fome não espera. A Prefeitura fazer uma complementação exatamente desse tipo. Me deu uma dor, por exemplo, na consciência muito grande, na alma, essa semana, quando a senhora me abriu uma geladeira na casa dela. E apesar de toda a assistência que tem, a gente tem que olhar. O governo federal tem um programa, o governo estadual tem ajudado, e eu nunca pensei que ainda tivesse aquele tipo de fome, daquele nível, naquela condição. A outra coisa é a ocupação. Programa social, nós temos que melhorar a qualidade de quem está em casa se recuperando de uma deficiência também. A solidão de uma deficiência. Ontem, lá no Tigre, numa localidade no Tigre, eu, por exemplo, me deparei com um moço bem jovem ainda, acidentado há 10 anos atrás, sem nenhuma mobilidade, deitado lá em cima de uma cama, por exemplo, aquilo se tivesse uma terapia para fazer, aquilo se tivesse uma ocupação, aquilo se tivesse, por exemplo, um chamego do município, uma convocação uma vez por mês, alguma coisa de integrar essa sociedade, de se buscar, por exemplo, eu vejo hoje a tendência da Campos Sales é um município altamente musical. Apareceu hoje bombando um Tarcísio desse que é um prestígio nacional. A gente aproveitar e pegar, por exemplo, essas crianças numa escolinha de música. Eu me arrependo muito de ter passado 8 anos lá e não ter podido fazer e não ter feito isso, através de bolsas para isso aí, através de alguma coisa nesse sentido, essa paz social. Então, respeitar o que está aí, abranger o que está aí, cumprir o que está aí rigorosamente. Cesta básica que chega para a prefeitura não é para ficar em depósito, não, é para ir para a panela imediatamente. Olha, prefeitura não é para ter lucro, por exemplo, financeiro, não. O lucro da prefeitura é exatamente o lucro social, é o bem-estar da sua população. Então, endossar todos os programas, e se o município tiver condição a mais, dar uma melhorada, principalmente naquelas pessoas colocadas exatamente de lado. A Secretaria de Ação Social, lamentavelmente, além de um cabide de emprego lá, virou praticamente uma propriedade privada que começa no erro na locação dos carros. Os carros locados de quem não é legítimo. Se você fizer uma devassa hoje na locação, você tem um rapaz até muito humilde, muita gente boa no bairro de Campos Sales, que não tem uma condição de ter uma bicicleta e recebe, por exemplo, o aluguel de 2 ou de 3 carros na assistência municipal do município de Campos Sales. Esse tipo de desvio é que tira a finalidade, é que tira a esperança. Eu nunca vi uma coisa, falava, não, no tempo do final, menino, no final do governo do Paulo Ney, comparando com isso que está aí, pode ser considerado, não ter hoje nenhuma ligação política com o doutor Paulo Ney, eu tenho por ele, inclusive, muito respeito e até gratidão. Queria dizer, se melhorar o programa, você melhora a capacidade do município. Trazer uma cultura para Campos Sales, a volta de uma cultura. Nós já tivemos o algodão, que nós não temos mais, e abrimos mão de uma cultura principal chamada mandioca. Salitre, por exemplo, está bombando. Eu já disse outro dia, até brincando numa coisa, eu considero o filho de Salitre ali com aquele sentimento mais ou menos parecido com o argentino. O argentino, ele pode, muitas vezes, até não ter razão, mas ele faz uma zoada boa, né? Quando a seleção deles joga, é uma zoada boa, é um barulho bom. Então, eu acho que tem esse sentimento. E eu quero exatamente voltar para combater isso aí, essa falta do que fazer, exatamente incentivar com, vamos dizer assim, com preparo de terras em tarefas por etapa nos 4 anos, tentando voltar. Nós vamos criar um programa lá, se Deus quiser, e esse programa é o seguinte, a gente pode dar até a limpeza de 4 tarefas, contanto que uma volte a ser plantada mandioca. A gente tem que voltar para uma cultura. Campos Sales vai ser um berço da educação. Você vai ver o que é que essa URCA vai fazer em Campos Sales. Eu estou te dizendo o seguinte, Juazeiro Padre Cícero foi a pessoa mais importante
Aí, de repente, juntou o núcleo da religiosidade, o sentimento da religiosidade com o quê? Com a capacidade de educação, com faculdade de medicina, com um bocado de coisa que encostou. Juazeiro já foi pequeno. Há 30 anos atrás, Juazeiro é um pouco maior do que Campos Sales, mas sonhou com isso. E teve que ter um sonho, não um pesadelo, porque hoje Campos Sales não vive de sonho, Campos Sales vive de pesadelos. Essa é a grande verdade. E o que nós temos que fazer é isso, é dar um choque lá na base, é tentar exatamente que o agricultor possa voltar. Ele nem uma feira animal ele tem. Ele não teve nem, por exemplo, o seguro, dessa vez do seguro safra, ele teve condição de receber, porque a prefeitura não cumpriu a obrigação dela no tempo adequado. Então, esse respeito, essa geração, essa condição, essa melhoria lá, dando perfuração do poço. Ontem eu conheci uma comunidade lá de um cidadão que morou em Goiás. Aí ele tem um quintal irrigado, o quintal da casa dele. Aí eu digo, isso aqui dá 2.000 contos por mês? Ele diz, Rio. Sabe o que é que ele faz? Ele vende a produção dele hoje todinha para o Aésio, do atacarejo, e o que sobra ele vende dia de segunda-feira na feira municipal. Agora, você chegar, o sujeito irrigando, fazendo uma horta daquela, com capacidade, com um poço profundo da casa vizinho do pai, se você incentivar, se você fizer o poço profundo, se você fizer o barreiro, se você fizer a pequena barragem, você vai realmente melhorar a parte econômica e a parte de desenvoltura do município de Campos Sales também. Tá aí. Vamos agora para a próxima pergunta. Eu quero lembrar aí aos telespectadores que vocês já podem enviar as suas perguntas através da live, né, em texto, ou através do nosso WhatsApp 999900372, em texto ou em áudio, né? Vamos para o esporte e cultura. Incentivo ao esporte. Quais políticas públicas o candidato pretende adotar para incentivar a prática esportiva entre os jovens e a população em geral? Complementar através das areninhas, fazer isso que está, esse novo esporte que foi difundido, que Campos Sales, inclusive, está com beach tênis, né? Beach tênis, é mais ou menos o beach tênis. O envolvimento disso com a ampliação, isso para distrito também. Nós temos um distrito como Monte Castelo, por exemplo, que não tem nenhuma quadra para ser praticado o esporte, não tem nenhum campo de futebol. Eu ainda fiz em distrito, eu ainda fiz 3 ou 4, eu fiz Carmelópolis, eu fiz Quixariú e fiz Barão de Aquirá, esse campo de futebol, porque não tinha nenhum lugar para pelada. Eu fiz o estádio do Moraizão, refiz todo dia, estava todo no chão. Eu levantei todo o estádio do Moraizão de novo, já está todo praticamente no chão de novo. Isso é que é gostar. Eu não sei se é uma perseguição ao doutor Zé Iris, porque o doutor Zé Iris é uma marca muito forte no município de Campos Sales, se é para poder o pessoal esquecer o nome dele, mas a verdade é que terá sido feito. Eu gosto até do trabalho do secretário de esporte atual do município de Campos Sales, bem da verdade eu gosto. Eu acho que é um cara muito esforçado, uma pessoa muito dedicada. Mas a gente tem que ter atividade através da quadra, mas não é só isso não. A gente tem que ter um campeonato de entretenimento, a gente tem que ter o distritão sendo disputado também no município, e é uma coisa interessante, se fizer um espetáculo qualquer de bola, de futebol, no estádio do Moraizão, mesmo sem a condição adequada que tem hoje, você lota com a maior facilidade do mundo. É a prática. Em alguns distritos, eu já deixei, inclusive no tempo que eu saí lá do acampamento, eu deixei até o terreno pela areninha. A areninha está faltando para funcionar lá, me parece que um poste, parece que uma luz. Improvisa, bota uma lamparina, bota qualquer coisa lá, mas bota para funcionar, bota realmente para o pessoal se divertir. Lá no Monte Castelo, a atividade social não tem um lugar. É uma praça mal feita, é um monstrengo de praça que tem lá, que realmente, agora, no momento de eleição, só promessa, o que eu estou dizendo isso? Porque eu fiz toda a pavimentação, praticamente, do distrito de Monte Castelo, que tinha apenas 10 ou 20 metros de calçamento quando eu assumi, e que hoje deve ter o distrito pavimentado em torno de quase 80% das suas ruas. Nessa parte de esporte, atividade. Nessa parte de esporte, por exemplo, pessoal de idade, atividade. Lá tinha uma pessoa que dava umas aulas, por exemplo, do patamar daquela igreja evangélica que tem ali, que era um dos espetáculos mais belos que tem. Então, ao lado da areninha, pode ter atividade física, você pode fazer uma integração, e principalmente melhorando também esse tipo de serviço da prática do esporte lá nas agrovilas, que é uma coisa bem importante e fundamental nesse sentido também. Aí vamos para a próxima pergunta do segundo bloco. Infraestrutura.
Melhorias da infraestrutura. Quais são as suas principais propostas, candidato, para melhorar a infraestrutura urbana e rural do município de Campos Sales? Se não fosse eleitoreiro, eu queria o asfalto depois, mas eu queria o saneamento primeiro. Porque não adianta, por exemplo, a lama está passando por cima do asfalto, está sendo jogado tudinho. É uma mistura de fezes com urina em certas ruas que se passa. Então, era muito mais curativo. Quanto eu deixei, por exemplo, encaminhado lá um projeto de saneamento básico, ainda bem antigo de Campos Sales, que esse projeto custaria para fazer grande parte do saneamento em torno de 28 milhões de reais. Se você fizesse, por exemplo, esse saneamento todo, você dava um tapa, no bom sentido, de solução de problema de águas. Eu queria um dia lhe convidar para ir a Campos Sales depois dessa eleição, para eu lhe mostrar o que é o açude, por exemplo, do governo em Campos Sales. É uma das coisas mais tristes, mais fétidas. É um dos maiores festivais de muriçoca que existe, por exemplo, de infestação de muriçoca que tem. Então, essa infraestrutura, ela tem que ser construída. A pavimentação, o calçamento pode ir, mas se a rua estiver bem enxutinha, você até aguenta. Se a rua estiver bem patrolada direitinho, você até aguenta. Agora, você não aguenta, é uma rua fétida, é uma água, por exemplo, correndo a céu aberto, e por uma questão de política, não sei o quê, vamos botar asfalto. Eu acho que se hoje o perigo é de alguém estar com a boca aberta e chegar uma pá de asfalto na boca de alguma dentadura para tapar também algum buraco de dente na boca de alguém. É um negócio realmente que está vulgar nesse ponto aí. Que é bom? Prepara primeiro o terreno, faz a infraestrutura, limpa o terreno e depois faz o asfalto. Eu não sou contra asfalto, eu não sou contra pavimentação. Agora, eu acho que a grande carência em Campos Sales, na minha opinião, em primeiro lugar, de infraestrutura, seria tirar exatamente os esgotos. O plano de governo, ele tem que ser praticamente uma carta, com mutações, com modificações, porque, de repente, quem espera que o inverno venha, ele não vem, você tem que mudar um plano de governo, porque você tem que socorrer. Eu tenho um amigo lá em Carmelópolis que nem votou em mim a segunda eleição. E quando ameaçou aquela seca, que é o amigo Elivan, lá do Carmelópolis, ele disse, eu quero ver como é que você vai fazer agora. Aí você chegava, Jocélio, eu estava lá com um técnico no meio da rua, eu fiz poço no meio da rua, fiz poço no meio da praça, eu fiz poço no privado, eu fiz poço no público, eu fiz tudo porque era uma questão de necessidade. Nós fizemos uma verdadeira bateria de poço, por exemplo, no lugar chamado Barro Branco, que talvez tenha sido a grande amenização do problema. Não foi só, não. Então, governo depende, plano de governo depende disso. Mas o plano de governo, principalmente de Campos Sales, na minha opinião, é a melhoria. Casa popular, o que nós temos lá hoje de habitação. E eu até vou procurar a Polícia Federal nos próximos dias. Se você olhar, foram construídos 2 conjuntos residenciais em Campos Sales. Está entrando a compra dessas casas, trocada, inclusive, por coisas ilícitas. A pessoa te empresta um dinheiro, 2.000 contos, e tu deixa, por exemplo, a escritura da tua casa, ou o documento. Hoje nós temos uma grande dificuldade na barragem, onde grandes proprietários originais já foram embora. Isso no Rio de Janeiro a gente chama de milícia. Quem toma casa, por exemplo, por dinheiro emprestado, isso é milícia. E isso hoje acontece, por exemplo, não só na barragem, onde as pessoas que eram donas passaram a ser inquilinas, onde as pessoas tiveram que entregar o imóvel. E o que é mais grave, eu não sei se tem político no meio, mas se tiver política tem que ser denunciado. O que estão cochichando no meu ouvido, nesse sentido aí, é que realmente tem tudo isso aí. Por exemplo, algumas casas do saquinho foram tomadas por agiotagem. O cara emprestou o dinheiro, com certeza que o cidadão não pagaria. E tomou a casa, e tomou o teto, e tomou a esperança, e tirou a esperança. Então, eu acho que a habitação hoje... O grande político, a campanha é um termômetro através do pedido do eleitor, do que o eleitor te pede. E hoje, o grande problema em Campos Sales é um pedido de ajuda para pagar aluguel. É um negócio muito sério. Então, eu acho que tem que se ir para a elaboração de um plano de habitação, também através de um plano de governo com parceria com o governo estadual e com o governo federal. Ninguém esteve tão perto. Se você olhar, eu conheço Campos Sales do Cascavel ao... E eu tive que aprender sozinho, eu tive que amadurecer sozinho.
Hoje você me pergunta grande parte, graças a Deus eu tinha muito medo do Covid, por isso eu tive pendurado de cabeça para baixo para morrer exatamente de Covid. Eu passei 13 dias, por exemplo, lá o pessoal diz, quando a pessoa em Campos Sales está muito doente, está já passando na esquina do Vieirão, né? O pessoal fala lá. E, por exemplo, eu tive pendurado com isso, eu sei. Então, a participação popular sempre foi, eu sempre me guiei pela participação popular, pelo desejo popular. Então, tem programas sociais importantes que a gente pode desenvolver sem aquela briga, exatamente sem aquele confronto com a pessoa, com entendimento, com conversa, com convencimento. A melhor coisa que tem é exatamente um papo, uma conversa numa calçada para a gente sair. E eu sempre tive, através do trabalhador, através de pedido de hora de trator, através de pedido de hora de barreiro, de tudo, eu sempre tive essa contrapartida. Campos Sales é um município ainda muito pobre para a gente ter tanto problema, para a gente ter tanto confronto. Eu acho que a gente tem que ter exatamente solução. Agora, o município tem que ser atendido, tem que ser socorrido dentro de uma política que seja igual, tocando. Está chegando, por exemplo, uma universidade para Campos Sales. Está chegando uma unidade. Aqui eu estou com um cidadão que foi chamado de doido, de besta, porque numa reunião lá da URCA, aí ele disse, se levantou e disse, se o problema é terreno, está aqui 20 mil metros para construir a URCA. Hoje, por exemplo, ninguém entendeu nem a jogada dele. Você já pensou o que é que vai ser criado em cima do terreno que ele deu para a construção da URCA? O que é que vai desenvolver ali através do apartamento, através da habitação, através de tudo isso? Então, o comerciante de Campos Sales merece um troféu. Nós temos hoje a rede de supermercado, toda ela muito boa, feita pela parte local e feita também pela outra parte. Nós tivemos 2 empresários lá que deram um segmento. Hoje, se você pegar a oferta do último dia de um supermercado que tem, de um atacarejo que tem em Campos Sales, se você pegar as ofertas do dia 30, elas estão melhores do que o supermercado de Juazeiro do Norte. Os preços da carne, às vezes em Campos Sales, são melhores do que exatamente os supermercados de Juazeiro do Norte. Então, é essa conscientização, é esse incentivo, é essa parceria, é essa conversa que você tem que ter através de um café da manhã, uma vez por mês com cada um, para que você possa naturalmente sentir. Eu não acredito em quem se isola. Bom, por exemplo, eu vou de zapragata, eu vou de chinelo, eu vou de quinaipe, eu vou de qualquer coisa, mas eu vou para a comunidade. Eu gosto muito de quem interage. E eu gosto de interagir. E se eu voltar à Prefeitura de Campos Sales, é para interagir principalmente com aquelas comunidades mais miseráveis. Exatamente a preparação do terreno, a parceria com quem é proprietário. Eu não posso dar palpite, nem posso mandar em terra de ninguém. Agora, se eu criar um programa, por exemplo, para a Prefeitura executar, a gente pode, através de uma votação da Câmara, estabelecer critérios para a concessão exatamente dessa vantagem. E é exatamente com isso, com disciplinamento. Tem lá 4 tarefas, doutor, e você, por exemplo, diz que você prepara a terra para 4 tarefas. Você dá, por exemplo, aquele crédito para preparar. Só que no convênio você obriga que uma dessas tarefas é exatamente para a plantação, para a cultura exatamente da mandioca. Você pode ser até uma maneira de imposição? Não, eu acho que é uma maneira de parceria. Nós temos terreno de chapada suficiente, nós temos terreno, o município se desobrigou disso e o município saiu de sair. Mas eu tenho certeza que com jeito vai, é como aquela musiquinha de carnaval da Emilinha Borba, com jeito vai, e eu tenho muita fé que através de parceria, sem interferência, sem força, mas com jeito, eu tenho certeza que a gente pode dar melhorada, inclusive na infraestrutura nesse ponto aí. Porque mandioca, aonde tem terra própria, ela se cria sozinha, como a gente começava a dizer, como Deus criou batata, né? Assim também é a mandioca. Eu acho que com boas conversas, com pagamento em dia da folha de pagamento, matou. Essa imprevisibilidade de pagamento matou. O comércio de Campos Sales, por exemplo, matou o comércio de Campos Sales. É porque o comércio, esse aí eu conheço, esse é um batalhador, esse rapaz. A perfumaste do Júnior, eu conheço a dedicação desse moço aí, exatamente no rumo. Mas a falta de previsibilidade, a falta de compromisso com... Olha, o prefeito de Campos Sales está sendo contestado aí porque pegou o dinheiro do empréstimo dos professores, do consignado e gastou. Não repassou para o banco. Uma briga da Caixa Econômica do Banco do Brasil, até isso. Isso aí é apropriação indébita. Isso aí é crime, na certeza é crime isso tudo que foi praticado.
Então, se você chega lá no dia 30, no dia 10, faz um calendário que você não possa falhar. Se o dinheiro está no banco, a coisa que eu acho mais abençoada, que eu achava mais abençoado na vida, eu tinha um pessoal que hoje está do lado de lá, que puxava muito meu saco lá em casa, vivia exatamente... morava o dia, eu não podia, por exemplo, se eu tossisse é saúde, chefe, né? Era uma coisa, tinha um que dizia, eu só tô nisso por causa de tu, velho. Se não fosse por tua causa, velho, eu não tava mais nem nisso, não. Era desse jeito, porque o bicho falso é puxa-saco, viu? Ele é artificial, ele migra com a facilidade, ele muda de opinião, ele muda de capa, que é um negócio muito sério. Se você organiza um pagamento, um calendário, se você paga rigorosamente em dia, você incentiva, porque o comerciante vai pagar os boletos dele também em dia, os compromissos, vai ter crédito também. Eu acho que é uma mão indo e outra voltando. Eu quero respeitar o comerciante de Campos Sales, até o bodegueiro eu quero respeitar com toda a dignidade. Eu quero respeitar o comerciante, fazendo um calendário rígido de pagamento, porque a coisa mais abençoada que eu achava quando era prefeito, era quando postava, o dinheiro está na conta. Ô, negócio bonito. A mesma coisa, vem almoçar, que a comida está pronta, mais ou menos assim. Esse é uma das perguntas hoje que mais toca em mim, na minha alma. Eu vejo o que é o drama, eu vejo o que é o problema. Criaram lá, alguma coisa tem de estrutura, alguma coisa tem de atendimento, mas feito pelo privado. A ansiedade de uma mãe para pagar um exame de uma neuropediatra ou de um neuropediatra é 600 conto no Juazeiro. Foi feito lá um programa que foi o maior equívoco, o maior engano do mundo. A esposa do prefeito atual é neuropediatra. Criou lá um atendimento. Até hoje eu não tenho notícia de uma consulta feita por ela exatamente no município. Até hoje. Nenhuma consulta feita por ela no município. E uma pessoa, a mãe que precisou, só tinha 300 contos para pagar. A receita parece que era 600 contos. Não houve nenhum abatimento. Então nós queremos criar, principalmente nisso aí, a primeira consulta é minha. A primeira consulta é da prefeitura. Depois da consulta, o acompanhamento pode ser com o pai, um núcleo especial. Quem tem, por exemplo, o conhecimento da criança, exatamente com esse tipo aí de acompanhamento, é o pai, é a mãe. E você teria que criar, era um grupo gestor dentro da prefeitura, com toda a estrutura, com toda a medicação, com toda a assistência. Isso não vai quebrar absolutamente ninguém. O que a gente tem lá, lamentavelmente, olha, é uma espécie de um faz-de-conta, onde pessoas que já andaram na minha casa pediram, pelo amor de Deus, por uma antecipação de uma consulta, de alguma coisa. Mas a mão de obra, inclusive, e eu queria aqui frisar, a esposa do prefeito é uma das melhores, a pessoa, inclusive, muito limpa, muito tranquila, eu tenho muito apreço por ela e muito respeito eu tenho por ela. Mas para dizer o seguinte, é você criar uma democracia de atendimento. Hoje, para ir para o Cariri, para levar uma criança exatamente para essa consulta, é 250 contos de gasolina e mais 600 contos. Se você tentar hoje pedir, rogar por uma data, você não tem. Parece que a especialidade parece que está carente exatamente no Cariri. Então, é fazer um núcleo de atendimento, de socorro, onde a prefeitura possa criar, não dando esmola, não dando, fazendo justiça, porque podem ser muitos, podem ser poucos, mas a prefeitura teria que ter uma condição, uma embocadura de ter o transporte, de ter um programa voltado e devotado, mas para resolver esse problema, para fazer de conta absolutamente nada. Tem que ter a terapia, tem que ter tudo isso. E é hoje não um problema, mas é uma solução que a gente tem que encontrar com conhecimento de causa. E quem tem conhecimento de causa é o pai, é a mãe, e é para esse que naturalmente nós vamos nos dirigir. Não haverá comemoração, se eu me eleger, posse não haverá. Haverá, na noite da posse, haverá uma grande operação de limpeza de todos os cantos de Campos Sales, onde eu quero estar presente, por exemplo, até que a última pá de lixo seja retirada exatamente de todos os cantos diferentes do município de Campos Sales. Será uma operação de choque, da mesma maneira que nós fizemos exatamente na primeira administração. A bem verdade é que eu tinha uma guarda muito grande, como eu já te falei, dos recados, mas nós vamos encontrar uma pessoa certa que possa nos dar também essa cobertura. Então, somos parceiros nisso aí, sua pergunta é altamente importante. Campos Sales deixou a cultura de pegar lixo, de apanhar lixo.
Você sabe qual é a cultura de Campos Sales? Queimar sacola, queimar lixo. Esses incêndios que tem em Campos Sales têm que ser estudados, porque isso hoje tem uma pastagem totalmente seca, de um capim de uma pastagem totalmente incendiária. Qualquer bagana de cigarro faz um estrago muito grande em qualquer setor. E a gente está vendo a mudança de uma cultura com engorda de boi. De repente a gente passava ali, tinha uma mata, hoje a gente passa, tem um capinzal, tem exatamente ração plantada aquilo ali. E a gente tem que ter. Hoje tem uma cultura de queimar lixo. Junta o lixo e queima. Você já viu isso alguma vez na vida, em alguma cidade? Você chega ao lado de um tambor, às vezes até tem um tambor. O tambor às vezes não tem fundo, sabe? Mas às vezes tem até o tambor. Mas o que você encontra é exatamente a população tocando lixo em sacolas, e ali perto do matadouro, naquele outro dia, pegaram lá um terreno de um oficial de justiça, quase que destruíram praticamente o terreno. Aqui pode ter sido uma fagulha da pessoa queimando o lixo. E eu já vi a pessoa mandar limpar. Agora, mandar queimar lixo, eu não tinha visto essa prática ainda não. Essa, inclusive, é nova. Pode ser até uma inovação muito grande que seja copiada exatamente pela Casa Branca ou por algum país mais avançado. Elias, um abraço. Cumprimentar também o Maninho Alencar, da pergunta anterior, não pude identificar, mas mandar um abraço e agradecer pela participação e pelo acompanhamento. O hospital nós deixamos na última medição com 73%. Aí começou a chegar dinheiro, e tinha uma pessoa que trabalhava lá e foi demitida por isso. Aí o prefeito queria ir a Brasília para arranjar mais algum dinheiro. Aí ligava para essa pessoa e disse: tira uma fotografia da parede que tiver mais inteira e mais bem pintada e manda aí que eu quero postar obras em pleno vapor. Não tinha nada, não tinha ninguém lá dentro. Ninguém estava trabalhando lá dentro. Nem o vigia muitas vezes estava lá. E aquilo ali, por exemplo, é uma obra super importante. A promessa de inaugurar só se for improvisar. Falta muita coisa ainda, sabe? Os 73% é o acabamento, é a parte elétrica, é teste. Ali, por exemplo, eu deixei uma caixa d'água para construir, por 100 mil conto uma caixa d'água. Você sabe o que é que fizeram? Uma estrutura e meteram uma caixa d'água plástica. Pegaram essa caixa d'água que tem de 8, 10 mil litros, em vez de fazer uma caixa d'água para o hospital de vergonha, sabe o que é que fizeram? Comeram o dinheiro. Comeram o dinheiro. Era 100 mil conto através de um MAP, dado, inclusive, pelo deputado Ferreira Aragão, quando foi meu colega deputado na Assembleia Legislativa, quando eu fui embora, exatamente, ser prefeito. Aí fizeram a estrutura de uma caixa d'água e meteram uma caixa de plástico dentro, a caixa d'água vai ser de plástico. Eu já tinha visto muita coisa, já esquisita, mas desse tamanho eu não tinha visto ainda. Quer dizer, são coisas que... Agora, se fosse eu acho que eu já estaria preso, sabe? Eu tenho a impressão que sim. O que se fez de desmando, o que tem por aí de desmando, é um negócio muito... Oh, Jocélio, eu deixei vários veículos no município. Liquidados, acabados. Eu tive que buscar, quando eu fui prefeito, uma peça de uma PC, de uma máquina, que tinha sido... A peça era o motor da peça, foi vendida naquele quilômetro 63. Era o 63 que vai para lá, para o Picos, né? Tiraram o coração da máquina. Aí eu digo, eu dou 2 horas para esse bicho estar de volta. Mas aí eu estiquei o tempo, porque de Picos para cá, do 63 para Campos Sales, não dava. Tinham matado a máquina. Mataram a máquina. Venderam a máquina. Tu sabe por quanto? Numa sexta-feira, por 4.600 contos. Entendeu? Então, ou a gente vai... Olha, pegaram todos os veículos que a prefeitura tinha e destruíram. É um festival de sucata que tem lá. Me parece que até os vereadores da oposição estão indo lá nessa sexta-feira fazer uma fotografia e um apanhado de toda a situação que tem lá. Então, é uma destruição. Você tem que juntar cá, porque não vem mais. Então, eu estou respondendo exatamente a essa indagação, com a identificação principalmente da minha responsabilidade e da minha parte. Vou sim, madrugada da posse, vamos limpar Campos Sales, se Deus quiser. Vamos dar uma corrigida, quem trabalhar continua empregado. Quem não trabalhar, caminho ali. Salário de graça, nem para minha mãe voltando para o céu. Agora, trabalhou, se dedicou ao município, está tudo legal, está tudo tranquilo. Se o município precisar, nós não vamos demitir, nós vamos contratar cada vez mais, essa é a grande verdade. Eu nunca me enganei. Eu vou contar uma coisa para vocês, eu posso até estar sendo irônico, mas eu nunca me enganei. Na noite, por exemplo, que ele foi escolhido, eu tenho um amigo aqui que dizia, bota fulano que ele é o menos ruim.
Ele chegou para mim, ele se ajoelhou na sala lá de casa, disse, deixa eu ser o senhor alguns dias. Eu tenho a maior vontade de ser o senhor. Ele chegou lá aquela terra do Zé do Cícero ali, Serrinha do Geraldo. Ele fez uma jura como seria, que faria tudo combinado. Eu nunca acreditei. Com 10 dias de candidatura, eu já não acreditava mais em nada. Porque tentaram dar um golpe. Tentaram, por exemplo, me fazer, por exemplo, de desonesto. Candidatos foram lá para dentro, lá de casa, para tirar o dinheiro do Covid para pagar a campanha deles. E eu disse, não, eu não pago. A partir desse momento, eu me tornei o cara mais asqueroso para eles. O candidato que se elegeu prefeito de Campos Sales, ele teria muita dificuldade para ser, por exemplo, vereador em Campos Sales. A credibilidade dele é zero. Zero, zero. A credibilidade dele era zero. E uma vez eu perguntei, como é que tu te esconde aqui dentro de casa dos eleitores e se tu precisar? Ele disse, a gente primeiro vai pelo setor da cidade. Aí a gente engana. Olha o que ele disse para mim. Na segunda eleição, a gente vai pelo outro setor, pelo outro bairro. A gente engana, dá uma graninha e se engana ele de novo. E na terceira, se tu precisar, tu já fez a metade da cidade. Aí a gente volta para o primeiro setor e ninguém se lembra mais que a gente enganou. Era essa a convicção. Ele pediu, ele chegou a se ajoelhar nos meus pés para ser o candidato, exatamente, ele queria ser o candidato. Aceitou ser o vice de uma chapa de um sobrinho meu que não deu certo, que não vingou, e depois o TRE julgou e vingaria, teria sido aprovado normalmente a candidatura. Mas eu nunca acreditei, porque eu vi a intenção, não tem aquela música do Zé Gonzaga, aí foi que eu vi a intenção de Mariquinha, não tem aquela música que tem, né? Então, eu vi que era a intenção. No dia da posse, já era dia 30, eu estava realmente terminando, e fiz a inauguração lá de um posto do batalhão e disse que até aquele momento não tinha sido convidado e que se fosse convidado não aceitaria mais, porque eu já estava com a minha bagagem toda pronta para poder ir para Fortaleza. Eu não iria à posse. Mas eles se desaperceberam e o amigo meu gravou um diálogo em cima do carro-palanque da festa ou da carroceria de um carro. Um determinado candidato chegou para o outro e disse, cadê? O velho ligou, disse, não, disse, deixa o velho lá que ele tem que ser aniquilado, ele tem que ser acabado, a gente tem que acabar com ele. A ordem, por exemplo, na Secretaria de Obra, no primeiro dia, lá foi o seguinte, a partir de agora, quem falar do nome do velho daqui será demitido. Eu nunca deixei de ter uma casa em Campos Sales. Não é minha, não, minha casa é alugada a um radialista, ao M. Filho. Eu nunca fiz uma mansão para mim em Campos Sales. Eu não sou homem de poderio econômico. Eu tenho um essencial, o básico, para poder eu viver. Para levar uma vida bem sossegada, bem tranquila, eu tenho. Eu tenho uma casa muito boa. Há mais de 20 anos eu tenho uma casa em Guaramiranga, que eu, por exemplo, passo de 8 meses sem andar lá. É uma casa que eu levo, por exemplo, meus amigos, os poucos amigos que na época me cercavam, a gente ia lá para poder... Eu vinha a Campos Sales no mínimo uma vez por mês, não houve abandono. Agora, eu não tinha mais condição. Eu me sentia, por exemplo, assim, de uma maneira, a perseguição era tão grande que quem entrasse lá em casa perdia o emprego, uma ameaça de perder o emprego. Era desse jeito. Era uma tentativa. O que esse povo de Campos Sales está fazendo com a bondade de coração. Jocélio, eu estou com 73 anos, uma cara velha já meio desmanchada, já meio desmantelada. Você sabe quem é que me beija mais? As crianças nas casas quando eu chego. Você sabe de onde é o chamego? Outro dia eu cheguei, eu vivia assim como se eu fosse um avô, um pai de todo mundo. Eu cheguei lá num negócio chamado Angico, numa localidade chamada Angico, uma criança começou a brincar com meus cabelos brancos, começou a brincar, meu velhinho querido, eu não sei o quê. Aquilo ali parece que para mim foi o maior bálsamo que eu tive na minha vida, né? Tudo isso. Então não houve abandono. Eu não tinha a condição de estar convivendo com aquilo que eu não queria conviver. Candidatura de deputado estadual, eu tinha que fazer um contraponto. Não era meu desejo, absolutamente, oferecer meu nome. A gente tem algumas limitações, ó, Jocélio. Você tem mais de 50, não tem?
Tem 64. Já muda tudo biologicamente Com a partir certeza. de 60 anos de idade. Não pula mais virando para trás. É verdade. Se você não faz, você não dá mais cangapé. Essa que é a verdade. Então não houve abandono da minha parte, não houve abandono. Eu não tinha, era saco para conviver, eu não olhava. Eu fiquei assim, por exemplo, tem figuras em Campos Sales que eu fico olhando assim para a cara delas, sabe? Eu não sei se eu tenho repugnância, eu não sei se eu, sabe, 2 ou 3, não passo disso não. Porque eram pessoas que fecharam as cozinhas da casa delas. Era almoço, janta, roupa lavada lá em casa e às vezes até o cigarro para fumar. Então era um negócio muito sério. Agora, deixa eu te falar uma coisa, não houve abandono. Eu sempre tive um sentimento diferente pelo município de Campos Sales e devo dizer, eu estou sendo ouvido em todo o Brasil, vai para o YouTube, talvez seja o lugar hoje que eu ame mais na vida, que eu goste mais na vida. Agora, a candidatura é um sinal de respeito e de indignação. Eu fiquei indignado com o procedimento de algumas pessoas e eu gostaria de uma coisa, de olhar para 2 ou 3 pessoas no futuro bem próximo. Eu vi a resistência, era um povo que me... Olha, Jocely, um dia eu vou lhe emprestar, antes da eleição, meu telefone, você vai ficar acompanhando esse telefone. A manifestação é de 60 a 70 pessoas dia. A Ana Maria ganhou uma eleição em Campos Sales com um retrato do outro colocado e ela era que tinha ela perdeu exatamente a candidatura porque o voto do candidato estava exatamente na fotografia do outro. Tem tudo isso aí. Olha, se for o que tem aí, sabe? Se for, e é um negócio, olha, estão fazendo reuniões, é assim um verdadeiro massacre. E ontem me falou uma pessoa de muita expressão que disse que quando botam aquele adesivo, diz que adora o Lula, que adora o PT. A pessoa me disse. Que a pessoa que ela disse que ama muito Jesus Cristo e o Lula e o Moés Loyola, foi o que ela disse. Mas ela disse que quando bota aquele adesivo, que obrigam ela a botar aquele adesivo para ir para aquela reunião ou para aquela comemoração, ela disse que se sente como se estivesse estuprada. Como se ela estivesse fazendo alguma coisa errada exatamente para a alma dela. Então, a votação para mim foi consagradora. Eu não gastei um centavo numa candidatura de quase 4 mil votos. Quando havia a aposta de alguns imbecis em Campos Sales, tá? Porque toda cidade tem que ter um nívelzinho de imbecil, né? Então, existia, como eu não tirava 100 votos no município de Campos Sales. E foi tudo de graça, foi tudo muito bem. E foi essa semente plantada que, graças a Deus, está florescendo. A gente está lá chegando, e seja realmente o que Deus quiser no dia 6 de outubro. Eu queria abraçar a todo o comércio de Campos Sales, a todos os empresários, a todas as donas de casa, aquelas pessoas. A inspiração, ontem a gente falava à noite da obra mais importante, toda a obra foi importante em Campos Sales. Aquele calçamento que saiu da lama. Eu tenho uma coisa para mim que eu acho que eu ganhei o mundo na minha vida através daquele santuário. Eu tenho uma verdadeira loucura pelaquele santuário. A Estrada da Confiança, eu fui na inauguração lá do Estádio Moraizão, quando eu mandei fazer uns adesivos em Forte, mal feito como todos os adesivos, o Camilo foi lá e eu peguei o Camilo num dia realmente de muita festa, num dia de confraternização, ele ria muito, e olhou para mim e disse: que história é essa de confiança já? Eu tinha feito uns adesivos bem grandes, tinha enchido todos os carros de confiança já. Eu digo, eu vou sensibilizar. E o Camilo chegou, se empolgou, aí depois até brincou comigo, peguei tua corda, mas, a bem da verdade, está pagando, inclusive está começando a segunda etapa da estrada, disse que ia dividir a estrada em 3 ou 4 pedaços, e está fazendo. E ele disse, o que é esse negócio de confiança já? Eu digo, essa Estrada da Confiança aqui, traçada pelo antigo ministro Mário Andreasa, junto com o César Carlos, como cearense, que era a Estrada da Confiança, e tem isso aqui onde diminui a distância exatamente Putauá em quase 40 quilômetros. Ele chamou, na época, o Quintino, mandou estudar, e depois, já no discurso, já prometi. Ó, se não saísse mais nem um pedaço da Estrada da Confiança, o meu objetivo já estava cumprido. Eu já tinha colocado o asfalto bem pertinho do Quixariú, só falta 12 quilômetros. Eu já tinha colocado o asfalto no Barão de Aquiraz. Eu já tinha colocado o asfalto bem pertinho do Itaguá.
Eu já tinha colocado o asfalto bem pertinho do Monte Castelo e já tinha colocado o asfalto no acampamento. Se não saísse mais, se só saísse os 22 quilômetros, o objetivo já estaria cumprido, porque já haveria uma integração. De modo que eu me sinto aqui muito feliz, queria até pedir assim ao ouvinte, ao telespectador, que me entendesse. Às vezes a gente faz até algum desabafo mais contundente, mas é a dignidade da gente que está ferida. E eu queria apenas pedir a Deus uma coisa, proteção para todas as pessoas, inclusive para aqueles que me jogam muita pedra em Campos Sales. Eu queria pedir a Deus que protegesse a todos, as suas famílias, a todas as pessoas. Eu queria exatamente fazer um desafio que a gente pudesse fazer todo tipo de campanha, com respeito, com dedicação, com abnegação pelo município, olhando o município. E queria agradecer o carinho de todas as pessoas. Quando me levam lá para a cozinha, hoje ainda me pedem, estão me pedindo, estão até facilitando um pouco a minha vida nesse ponto. A energia já não está mais, aquele negócio, mas tem uma coisa, não precisa vir aqui, a gente já sabe. Eu tenho isso 60, 70, 80 vezes por dia, exatamente de demonstração. A gente está nessa batalha, nessa caminhada, não é uma obsessão, é uma dedicação, é uma tentativa. Agradecer a todas as pessoas, me comprometer exatamente com o servidor público municipal, o emprego dele, o espaço dele será devidamente respeitado desde que ele esteja trabalhando, desde que ele não esteja trabalhando. Agora, para quem está ganhando sem trabalhar, nós vamos criar exatamente um programa todo especial, Vai Trabalhar Vagabundo. Para aquele que está recebendo o dinheiro sem trabalhar, esse programa será o primeiro programa exatamente colocado. Vai trabalhar vagabundo. Porque hoje, por exemplo, está sangrando o município, está roubando o município em troca de uma conscientização, de um voto. Agora, quem tiver, por exemplo, na sala de aula, quem tiver, por exemplo, na condição trabalhando, vai realmente receber, vai continuar, independente de qualquer resultado político, vai receber exatamente o seu emprego de volta, desde que tenha realmente necessidade nesse ponto. E deixar aqui o meu abraço, deixar os cumprimentos. A Campos Sales tem esse final de semana, tem uma festa religiosa muito bonita, que é a festa da Semana de Nossa Senhora da Penha. É uma festa que deve terminar, inclusive, do domingo, com a procissão de Nossa Senhora da Penha. Mas apenas para dizer, muitos dos que estão aí já estiveram dentro da minha casa, e eu sei como eles são. Hoje, eu sei como eles são. Hoje eu os conheço. Hoje eu sei quem são eles. Cuidado, prefeito, para o senhor não cair na mesma tentação que eu caí. Forte abraço, muito obrigado. Foi uma honra, foi um prazer estar aqui no seu programa, que é um espaço altamente democrático, e sempre que convidado estarei aqui. Forte abraço, muito obrigado. Foi uma alegria muito grande conviver com todos vocês.